Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas notícias relevantes para você analisar um pouco mais as empresas, as ações e o mercado. Passamos aí por uma segunda-feira sangrenta, como vocês viram no noticiário. Para quem está na comunidade, teve muita notícia, a gente debateu muito sobre os temas: queda no Bitcoin, queda nas criptomoedas, queda nos fundos imobiliários, nas ações, em todo o cenário econômico internacional, caindo aí a Nasdaq, caindo o S&P 500, caindo o Ibovespa, caindo todas as bolsas aí influenciadas por situações não só no Japão, como no mundo inteiro. Então isso refletiu diretamente numa oportunidade de compra de muitos investidores aí entrarem pesado em alguns ativos escolhidos por eles. E hoje no vídeo eu vou trazer para vocês aí algumas empresas que reportaram seus resultados do segundo trimestre de 2024. Assim como eu trouxe aqui no card do Bradesco, eu vou também trazer algumas empresas agora mais resumido, não como do Bradesco, lendo o relatório junto com vocês, mas um pouco mais resumido de algumas empresas que reportaram aí seu resultado do segundo trimestre. E no final do vídeo também eu vou trazer algumas notícias que eu acho interessante para a gente debater e abordar aqui no vídeo sobre gastos do governo, movimentações do dinheiro do nosso país e também a ata do Copom. O que é a ata do Copom? Como eu já expliquei para vocês em um vídeo que já fiz aqui explicando o que é a taxa Selic, a ata do Copom é o final de toda a reunião transmitida através de um documento escrito, transmitindo para todo o público o que e qual foi o motivo pelo voto da taxa Selic permanecer, aumentar ou diminuir. Então a ata, a gente consegue perceber movimentações e pensamentos dos integrantes do Copom com relação à futura taxa Selic. Então a gente lendo essa ata, a gente consegue entender o que pode acontecer tanto na nossa economia quanto no dia a dia dos nossos investimentos. Então esse vídeo vai ser muito esclarecedor para muitas coisas aí. Fica até o final que você vai aprender também muitas coisas interessantes, principalmente sobre investimentos. Sem mais delongas, roda a vinheta. Nosso Ibovespa no dia de hoje conseguiu chegar aí a 0,80 de alta, né? Contra toda a maré de segunda-feira sangrenta, nesta terça-feira, o dia que estou gravando o vídeo, ele conseguiu aí reverter a situação, saindo de 123 mil pontos para 126 mil pontos. Isso é muito bom, nosso Ibovespa aí mostrando um alívio, um desafogo mediante a segunda-feira sangrenta que tivemos aí. Não diferente também do dólar, né? O nosso dólar que saiu dos seus patamares aí de 5,80, chegou a bater 5,83, hoje 5,66. Então estamos recuando também frente ao dólar. Isso é bom porque valoriza mais ainda a nossa moeda, coisa que já estamos sofrendo há muito tempo com relação à nossa moeda real. O Bitcoin também está sofrendo muito com relação a essas movimentações, principalmente sobre essa queda generalizada que tivemos. Lembro que a cotação que estou trazendo para vocês aqui é em dólar. Então, 56.396 mil dólares, 56.393,60 dólares. Estávamos aqui na cotação muito baixo e hoje conseguiu recuperar bastante aí. Quem conseguiu e quem tinha caixa para investir saiu de 49.729,40 dólares para 56. Então, foi uma oportunidade bem interessante para você aí investir um pouco do seu caixa. Daqui falam muito a importância da geração de caixa, você tem uma reserva de oportunidade. E quem estava no aguardo dos resultados do segundo trimestre do Banco Itaú, ele veio aí muito bem. Lucro de 10,1 bilhões no segundo trimestre, uma alta anual de 15,2%. Tivemos aí um balanço trimestral bem interessante, divulgado nessa terça-feira, onde o Itaú reportou um lucro recorrente de 10,1 bilhões de reais, referente ao primeiro trimestre de 2024.
uma cifra de 15,2% maior que a registrada no ano antes. Então, demonstrando aí que o crescimento do banco está muito bem em relação a todo o seu resultado. Continuando com a notícia, nós temos um retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, anualizado do banco foi de 22,4%, com um crescimento de 1,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. Isso quer dizer que o nosso querido Banco Itaú está conseguindo entregar um resultado muito bom frente ao cenário que estamos enfrentando. Assim como o Bradesco, ele foi um resultado do segundo trimestre acima do esperado. Isso é muito bom para o banco. Muito bom mesmo. Espero que nessa quarta-feira agora, o resultado afete positivamente aí as ações do Banco Itaú. Você que é acionista do Banco Itaú, fique muito feliz, porque esse resultado com certeza vai trazer grandes altas na cotação desse banco. A margem de clientes do banco foi de 26,3 bilhões, já a margem com o mercado foi de 1,4 bilhão. O Itaú informou ainda que o seu custo de crédito no segundo trimestre totalizou 8,8 bilhões de reais, com uma queda de 6,7 em bases anuais. E aí a cotação do Banco Itaú, como vocês conseguem ver, o ITUB 3, né, R$ 28,90, um crescimento aí nessa terça-feira de 2,30%, as mínimas 22,23, as máximas R$ 30,30, um dividend yield um pouco aquém de um banco comparativo ao Banco do Brasil, que é o seu maior concorrente ou par desse setor, mas o Banco Itaú ainda tem muito a crescer, só nesses 12 meses crescendo aí 23%. Isso é um crescimento bem interessante. Para quem tem o Banco Itaú há 6 meses, a gente consegue ver no gráfico a oscilação dele, né? A oscilação de baixo para cima. E em um ano, a gente também consegue observar saindo aí das siglas de 22, 24 reais, conseguindo chegar aos 28, 29 reais. O Banco Itaú é uma empresa bem interessante, está com o seu PVP de 1,53%, né? 1,53%, um PL de 8, aceitável, possui um valor patrimonial de 18,93%, tendo um ROI de 19,17% e uma margem líquida de 11,20%. Vem apresentando receita e baixos lucros, né, em comparação aos seus pares. Outra empresa que reportou um lucro líquido sobre o segundo trimestre de 2024 foi a PetroRio, pessoal. O lucro líquido sobe 48% no segundo trimestre de 2024, 273 milhões de reais de lucro líquido, né? Lembrando que é em dólar, não 273 milhões de dólares, né? A PetroRio teve um lucro bem interessante, a receita total subiu 37%, né, a 727,5 milhões de dólares, enquanto o EBITDA avançou 76% a 584,7 milhões de dólares. A companhia produziu 89,8 mil barris de petróleo por dia, com um lifting cost de 7,6 barril de dólar. De acordo com a companhia, o aumento da receita foi reflexo de uma alta de 19% das vendas e um avanço no Brent em 9% no mercado internacional. Seguimos aguardando o deslance da mobilização do IBAMA, que teve início em janeiro de 2024 com a obtenção de licenças para o desenvolvimento do campo, o Arru, e das anúncias para intervenção nesses 4 poços, disse a Prio em comunicado. Observamos que a PetroRio está começando a melhorar os seus indicadores, avançando aí muito consistente com os resultados. E eu volto a ressaltar, pessoal, fiquem de olho com o rally de fim de ano. Quem está na comunidade lá no Telegram, eu falo bastante, diretamente com quem está lá, que o rally de fim de ano é uma oportunidade para você limpar a casa, justamente para você se desfazer de ativos que você não quer mais e ter uma oportunidade de aumentar uma posição, 2, 3, vai do seu jeito, da sua forma de investir, da sua estratégia, dependendo de como você esteja e o caixa que você tenha. Então, nesse momento, o rally de fim de ano é fundamental para você ter essas oportunidades. Então, fique de olho, estamos já em agosto, daqui a pouco, setembro, outubro, e aí o rally de fim de ano começa e você vai ficar para trás se você não se atentar a essas oportunidades. Para falar também sobre petróleo, não podemos deixar de falar da Petrobras, né, que deve anunciar mais de 15 bilhões de reais em dividendos, estima o BOFA. Analistas estimam que o aumento no preço do barril Brent
e a desvalorização cambial devem compensar a baixa produção no período de abril e junho, tendo em vista que a Petrobras paga ainda e por enquanto bastante dividendo. Nossa provisão considera CAPEX de aproximadamente 3,5 bilhões de dólares, ou seja, 18,37 bilhões de reais, um aumento de 7% no trimestre, abaixo do plano estratégico da empresa, diz o relatório que exclui de recompra de 20,55 milhões de ações preferenciais. O texto destaca que a expectativa é por um reporte de resultados forte, com lucro operacional EBITDA de 1,24 bilhões de dólares, ou seja, 7 bilhões de reais, 3% superior ao primeiro trimestre e 10% maior na comparação anual. Um pequeno aumento no preço do Brent, média de 84,9 por barril, dólares, né, por barril, 2,2% superior ao trimestre e 11,7% no anual. E a desvalorização cambial no período que deve compensar a queda na produção, afirma o relatório. O lucro líquido estimado pelos analistas do Banco Americano é de 2,1 bilhões de dólares, ou seja, 11,87 bilhões de reais, queda de 53% frente ao primeiro trimestre e 61% ante abril a junho de 2023. A depreciação cambial deve impactar os resultados em 3,3 bilhões de reais, 3,3 bilhões de dólares. Então nós estamos aí no aguardo sobre a Petrobras aí distribuir ou não dividendos aí bilionários para os seus acionistas. O preço-alvo para as ações preferenciais estimados pelo BofA, que é a casa de análise que trouxe essa notícia, é de R$ 47, equivalente a um potencial de valorização de 32% em relação ao fechamento da véspera em 35,60. O Goldman Sachs prevê 100 bilhões até 2025. Goldman Sachs vê espaço para a Petrobras anunciar até 19 bilhões de dólares, 107,5 bilhões de reais em remuneração aos acionistas, dividendos e recompensas, até o primeiro trimestre de 2025. Será que a empresa paga dividendo? Eles estão provisionando, por isso que vocês veem tanta notícia dos nossos queridos governantes mediante a remuneração aos acionistas da Petrobras. Então, fique de olho, observe as oportunidades e se você é acionista da Petrobras, parabéns. Muitas empresas aí pagando dividendos, mas a Petrobras está distribuindo bastante. Claro, óbvio, o risco por trás de toda essa empresa que é histórico, né? Quem é acionista há muitos anos sabe o quanto sofreu em relação à Petrobras. E a ação PETR4 Petrobras sendo negociada a R$ 36,32, um crescimento aí nessa terça-feira de 1,74%, mínimas 25,57%, máximas 40,61%, um dividend yield baixíssimo aí de 17,82% e uma valorização em 12 meses de 42%. Finalizar o vídeo, pessoal, queria trazer essa notícia que eu achei bem interessante, queria compartilhar com vocês sobre a ata do Copom e a opinião de uma pessoa política bem interessante, uma diretora, se não me engano, presidente de um partido político. Aí, a ata do Copom é tapa na cara do país, diz Gleisi Hoffmann. Beleza, continuando aqui, eu acredito que você já sabe de qual partido ela é. A deputada federal e presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse em seu perfil no X as seguintes frases. Tá aqui a publicação, vou ler para vocês e a gente vai trazer aí em seguida a ata do Copom, alguns trechos importantes. Vamos lá. A ata do Copom divulgada hoje é um tapa na cara do país. Todos os indicadores do país melhoraram. A inflação segue abaixo do que o Banco Central previa, o governo faz um esforço notável para cumprir as metas e o que faz o Copom? Aferra-se à maior taxa de juros do planeta e ainda ameaça aumentar mais quando lhe der na telha. Mesmo com a possibilidade dos Estados Unidos baixarem os juros, a arrogância extrema para sabotar o país. Olha só. Que interessante, né? Vamos lá, continuando aqui a notícia. Na ata, além de justificar a segunda manutenção consecutiva da taxa Selic, a taxa básica de juros a 10,5% ao ano, o Copom declarou que não
que não o Copom declarou que não hesitará em elevar a taxa caso julgue necessário. Beleza. Segundo o documento, essa foi uma decisão unânime, ou seja, também foi apoiada pelos 4 integrantes do comitê indicados pelo presidente atual do país. O Banco Central quer observar com cautela as perspectivas de aumento da inflação. Justo, coisa certíssima, até porque precisa ver o cenário como está, os gastos públicos, o déficit, o superávit. Então precisamos observar antes de bater o martelo. Continuando, a autoridade monetária decidiu não se comprometer com estratégias futuras, mas um aumento no juro base pode vir caso a manutenção da taxa não controle os índices de preços. Avaliará a melhor estratégia, de um lado, se manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo levará a inflação à meta no horizonte relevante. De outro lado, o comitê unanimemente reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação, a meta se julgar apropriado, diz o texto. E aqui eu finalizo já essa leitura e aqui vou trazer a minha interpretação. Pessoal, para vocês entenderem como funciona a economia, vocês precisam gastar, trabalhar e investir. Não existe outro caminho. Vocês precisam ter esse ciclo. E quando vocês começam a ler notícias, ver vídeos, estudar, ler livros, conviver com pessoas, e você começa a entender um pouco mais como funciona verdadeiramente a essência básica da nossa política econômica, não só fiscal, mas também a política econômica do nosso país, tendo em vista como a taxa de juros, como a Selic influencia em todos os nossos gastos, em todos os nossos investimentos. Então, para quem está lá dentro, os 8 componentes do Copom, juntamente com o presidente do Banco Central, aquelas pessoas ali precisam ter muita certeza da decisão. A taxa básica de juros que norteia todos os investimentos, todos os aluguéis, todos os refinanciamentos, a taxa de empréstimos, essa taxa precisa ser embasada. Não pode ser na canetada, não pode ser favorecida e não pode ser ao bel prazer de governantes. Por isso a necessidade de analisar, por isso a necessidade de não prometer futuramente cortar ou não cortar. Por isso a necessidade de eles deixarem bem claro o posicionamento. O mercado não perdoa, o mercado quer saber o que você pensa. Se você não disser o que você pensa ou o que você acha do cenário atual, o mercado vai acabar batendo muito forte. E se o mercado bate, o mercado que eu falo são os investidores, são as pessoas físicas, são as empresas, os microempreendedores, eles acabam tirando o investimento, que é o dinheiro que gira a economia. Então essa pequena falha no sistema inicial acaba corrigindo o seu emprego, o meu emprego e todo o cenário econômico nacional. Então, com base nessas explicações, com base no que a gente está vendo aqui todo santo dia, o governo precisa se posicionar, mas não contra a quem está buscando trazer efetivamente a taxa de juros e a economia conseguir voltar a ser o que era e a andar, começar a respirar. E não o contrário. Então, com base nisso aqui, a gente precisa sempre estar de olho nas notícias, avaliando nossos investimentos. Eu sempre falo para vocês, comecem a estruturar um caixa, formando aí uma reserva de oportunidade, porque no rally de fim de ano vai haver muita oportunidade e quem não tiver se preparado vai sofrer, tá bom? O vídeo que eu queria trazer para vocês era esse, era um pouco mais sobre as empresas, o Itaú, a Petrobras, a PetroRio, muitas empresas aí reportando seus lucros. Quem está na comunidade sabe muito bem as datas, eu já deixei lá o portfólio, toda a tabelinha, com todos os resultados até o final do ano. Para quem quer acompanhar, entra na comunidade, tá aqui o link na descrição, no Telegram, pode clicar e ir direto para a nossa comunidade e fazer parte da nossa comunidade lá. É lá também que eu consigo triar quem quer fazer análise da carteira e trazer no quadro do canal, analisando a carteira dos inscritos, tá bom? Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.